Olá, seja bem-vindo a mais um devocional, onde Deus vai comunicar algo ao nosso coração. Vem comigo, vamos orar um pouco, aquietar nossos pensamentos e nos abrir para aquilo que Deus quer comunicar conosco. Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra, pela semente de vida que é a tua palavra nos nossos corações. Eu te agradeço porque algo novo está brotando em nós por meio da tua palavra. Eu declaro cada pessoa que vai assistir esse vídeo sendo afetado, transformado pelo poder da tua palavra, das tuas escrituras. Nós declaramos um tempo leve, proveitoso, edificante por meio do teu Espírito. Ele carimbando nos corações a ação da tua palavra em cada um de nós, em nome de Jesus. Amém! Então, mulheres, hoje, nós vamos falar a respeito do o que temos feito com o nosso propósito. Propósito é algo tão poderoso, né? No livro do Rick Renner, Diga Sim, ele fala tão bem sobre isso, sobre o sentido de vida, o propósito, sobre que uma pessoa sem propósito, ela é uma pessoa desprovida de forças para viver. Ela está nessa terra sem uma motivação para acordar todos os dias. E eu quero te trazer essa consciência hoje do que você é, do seu propósito sobre essa terra. Nós somos mulheres e sabemos que como mulheres nós temos múltiplas funções. Nós fazemos aí tantas coisas, nós negociamos, vendemos, cuidamos de filho, arrumamos casa, trabalhamos fora, comunicamos, somos amigas. Então nós temos tantas funções. E tá tudo certo fazer isso, mas você sabia que só fazer as coisas por fazer não é tudo que Deus tem para nós? Existe uma forma de fazer que agrada a Deus, existe um propósito para nós definido nessa terra, onde nós vamos fazer tudo que a gente tem para fazer de uma forma completamente diferente e específica por causa desse propósito que nos linka a Deus, que nos linka ao que Ele nos formou para ser. Porque nós não somos fruto de um acaso. Deus, Ele nos criou e nos gerou já com um propósito definido. Amém? Nós não estamos agora buscando um propósito de ser. Não, nós fomos criadas para um propósito. Nós nascemos do tamanho dele. Então é sobre isso que eu quero te despertar nesse momento. A palavra cristãos vem do original e significa ungido ou como Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, para nós sermos cristãs, sermos como Cristo, nós vimos que Ele foi ungido para fazer coisas. E nós devemos, como cristãs, fazer aquilo que Ele fez. E o que Ele fez? Ele pregou as boas novas, Ele libertou os cativos e oprimidos, Ele levou libertação, Ele levou boas novas, Ele fez o bem. Então, nós, como cristãs, nós estamos nessa terra para envolver a nossa vida com aquilo que Cristo fez. Porque assim nós seremos cristãs. Então, nós temos a unção, nós temos a capacitação para fazermos aquilo que Cristo fez sobre essa terra. E o nosso propósito está definido em unir os nossos afazeres, definir aquilo que nós fizermos com esse propósito divino de ser e fazer aquilo que Cristo foi e fez nessa terra. E eu fico pensando que mulheres na Bíblia, o tempo inteiro, a vida delas nos leva a refletir. Essas mulheres escolhidas por Deus, que nos inspiram na Bíblia, na palavra, elas não foram mulheres que seguiram as regras, elas, no sentido assim de que eu tenho um propósito e eu não vou fazer isso porque a regra não me permite. Elas foram mulheres ousadas, elas foram mulheres que foram contra paradigmas, contra até mesmo uma sociedade que muito mais do que hoje nem mesmo contava elas. Elas não eram nem contadas. Mas nós vamos ver histórias de mulheres e até mesmo livros com o nome de mulheres, Ruth, Esther, porque elas foram importantes na história e elas inspiram a nossa vida. A Débora, que foi uma profetisa, essa mulher ela foi considerada fundamental para que um exército de homens vencesse.
Então eu quero te dizer, essa mulher, na época que ela foi solicitada, que a presença dela foi inegociável para que eles vencessem, essa mulher ela foi ousada, porque ela se permitiu ser usada por Deus, mesmo em meio às improbabilidades de homens depositarem algo tão importante nas mãos de uma mulher. Mas ela foi escolhida para um propósito e ela se viu fazendo aquilo. Nós temos também a rainha Esther. O que é o testemunho da rainha Esther? Esther, contra as regras de uma rainha que não poderia se apresentar na presença do rei para falar. Ela precisa ser convidada para estar na presença do rei. Essa é a regra. E sabe que antes dela, a rainha Vasti, ela fez isso. Ela foi até o rei para falar com o rei, sem ser convidada. E isso lhe custou o reinado. Ela foi destituída do reinado, porque ela se apresentou sem ser convidada perante ao rei. Mas estava sobre Esther uma missão de guardar o seu povo, se apresentando, falando com o rei. E o que ela fez? Ela aceitou uma missão que ia contra a corrente, contra o que a sociedade dizia que ela podia fazer. Mas ela viu que para aquele tempo ela foi chamada para aquilo. E veja comigo no livro de Esther, no capítulo 4, o que fala. Pois, se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e sua família, a família do seu pai, morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã. Jejuem em meu favor. Não comam e não bebam por 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Meu Deus, que mulher corajosa! Essa mulher entendeu que a vida dela era muito mais do que comer, lavar louça e limpar o chão. Ela entendeu que existia um propósito para a vida dela e que mesmo que fosse contra as regras naturais, ela deveria de obedecer, ainda que isso lhe custasse a vida. Gente, olha que sério é isso. Uma mulher rendida a um propósito, ainda que isso lhe custe a vida. Muitas vezes nós somos confrontadas em entregar o que nos custa. Às vezes nos custa um momento de descanso. E muitas vezes nós não dizemos sim para algo porque nos custa um momento de descanso, porque nos custa um esforço, ou acordar mais cedo para buscar Deus, para fazer algo. Essa mulher se expôs a um propósito, porque isso custava a vida dela, e ainda assim ela não hesitou. Ela disse sim e fez o que deveria de ser feito. Mas sabe, o que me leva a refletir, como que Esther fez isso? E ela foi aceita, o propósito foi um sucesso, porque o povo foi liberto por ela. Mas Vasti fez a mesma coisa e perdeu o reinado. Não deu certo. Elas tiveram a mesma atitude, mas a diferença foi a disposição do coração para o propósito. Uma tinha um propósito errado e a outra tinha o propósito certo, o propósito de Deus para ela. O que nos demonstra que nós podemos fazer as mesmas coisas que outras pessoas, mas se o propósito estiver errado, o fim for errado, as condições podem ser completamente diferentes. O resultado é comprometido por causa de um coração errado. E isso me leva a uma frase do livro, e eu quero te indicar esse livro do irmão Reagan, Planos, Propósitos e Práticas, que fala: a diferença, se os seus propósitos estão errados, consequentemente, suas práticas também estarão. Quando o fim, o seu alvo, está errado, não está alinhado com o de Deus, você vai praticar coisas erradas que vão comprometer o seu propósito com o Senhor. Então, eu quero te dizer que você precisa alinhar o seu propósito ao propósito de Deus para a sua vida, para que o que você faça tenha sucesso. E sabe, eu quero te trazer um alerta.
todo propósito, toda mudança, algo que chega novo para nós, nos tira de uma zona de conforto, dá uma bagunçada naquilo que já estava tão confortável, não é assim? Eu fico lembrando quando Jesus ele foi chamado para ser entregue naquela cruz, por amor a nós. Ele chegou a suar gotas de sangue, porque ele passou por um processo de entrega, de mudança, de rendição total. E eu quero te dizer, se você tiver como Esther, como Jesus, ter que ir contra aquilo que a sociedade acha bom, aprovável, para cumprir o seu propósito, muito melhor é sacrificar a sua própria vontade, sacrificar uma zona de conforto, algo que já está tão confortável para você fazer e se expor, em depender de Deus e deixar que Ele se revele através da sua limitação, da sua fragilidade. Ele demonstre a graça e o poder dele para cumprir um propósito na sua vida. E isso é louvável, como foi com Esther, que não poderia se achegar na presença do rei, mas foi recebida, porque ela obedeceu. A graça e o favor de Deus pegaram junto. Mulher, quando você se levantar e sair daquela zona de conforto e dizer, eu aceito esse desafio, eu quero fazer isso, ainda que eu não acho que eu não posso, acho que eu não sei fazer muito bem, mas eu vou fazer, porque se Deus mandou, a graça e a unção vão me respaldar para fazer isso. Então, você pode decidir sair dessa zona de conforto. Eu quero citar 2 frases que estão no livro que falam assim: a mudança geralmente vem com desafio às coisas como elas já estão. Mulheres bem comportadas raramente fazem história. É uma frase de Laure. Não vou dizer o resto do nome porque eu não sei dizer. Me perdoa aí. Mas eu não estou querendo dizer para você ser mal educada, ser grosseira. Mas essa frase, ela sacode uma aparência de politicamente correta. Muitas vezes você vai ter que ser aguerrida, destemida. Você vai ter que ser uma voz que vai se levantar no meio de pessoas que estão aceitando uma condição que não é de Deus. Você vai estar no meio de uma reunião da escola que está dizendo que você precisa aceitar que crianças podem escolher que sexo são. E você vai ter que se levantar e dizer, não, meu filho não vai escolher, porque ele sabe quem ele é, quem Deus criou ele para ser. É sobre isso. Talvez nesse momento que nós estamos, em várias situações, como cristãs, seremos confrontadas em levantar uma verdade que vai nos tirar de uma zona de conforto. Mas Deus conta com a nossa vida, como contou com Esther, para um tempo como esse. E eu quero te trazer uma reflexão. Se o seu coração já está despertado, já está avivado para algo, você vai reagir perigosamente. Por qual causa? Você se levantará para defender a sua família, a sua comunidade, o seu mundo? Você está acordada para isso? Neste instante, o que está agitando, pulsando, batendo no seu coração? Você tem um propósito e você precisa avivar isso dentro de você. Já diz no livro Planos, Propósitos e Práticas: Deus não me animou, eu me animei. Sabe, mulher, se você não sabe ainda como fazer para cumprir esse propósito, você se anima para ele, você busca essa motivação. A palavra de Deus fala lá em 1 Coríntios 2, 9 e 12, que o próprio Espírito que hoje mora em nós, ele conhece todas as coisas da parte de Deus. E essas coisas não são mais um mistério, mas ele a revela para nós. Então eu quero te dizer, busque esse propósito e se levante para cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. O texto fala a partir do verso 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente alguma imaginou o que Deus preparou para os que o amam. Isso é muito romântico, muito bonito. Mas o texto não para por aqui. Deus não deseja que seja só bonito. Deus deseja que seja uma realidade na nossa vida.
E o texto continua: mas Deus o revelou a nós pelo seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus que mora em você já está revelando para você o seu propósito e a forma como cumprir. Pois quem conhece os pensamentos de Deus, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Aleluia! Você tem esse Espírito, mulher, não do mundo, mas o de Deus, que vai te revelar o seu propósito e toda forma de desenvolver esse propósito na sua vida. Então, que hoje você possa consagrar o seu coração a Deus e corresponder com ousadia e confiança, porque sair de uma zona de conforto é realmente depender totalmente do Senhor. Mas eu quero te dizer, você está dependendo de um Deus que não falha, que não muda e que garante aquilo que diz. Esse é o nosso Deus. Viva o seu propósito, rompa os limites naturais e você vai ser uma mulher que vai fazer a história com coragem, ousadia e destemida. Esse é o desejo do meu coração para você. Um beijo, um cheiro. Vai nos outros vídeos, recebe essas ministrações e compartilha para que muitas mulheres recebam dessa verdade. Até a próxima!